No Natal de 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III surpreende a todos na Basílica de São Pedro. Um homem considerado mais que um rei para os francos, ganharia o título que ninguém mais obteve desde a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, sendo ilegitimado rei, protetor dos cristãos e agora imperador dos romanos. Seu nome era Carlos Magno. Senhor, os lombardos estão invadindo e conquistando Ravenna. Nós precisamos de alguma ajuda para conter esse avanço. Senhor? Senhor? A situação não está nada fácil para o Papa Estevão II, que se vê ameaçado pelos lombardos, povo do norte da Europa, que desde a queda de Roma habitava a Península Itálica. O Papa pede ajuda aos cristãos e é atendido por Pepino, o Breve. Eles chegaram! Pepino derrota os lombardos e oferece a terra da província de Ravenna para a igreja. É aí que surgem os primeiros estados pontífices, ou melhor, os estados da igreja. Pepino, o Breve, deixou de fato a sua marca, dando início a uma nova dinastia dos francos, chamada de Dinastia Carolíngia. Mas foi seu filho quem realmente mexeu com a história da Europa. Ele assumiria o reino de seu pai e se tornaria imperador de Roma. Seu nome, Carlos Magno. Vamos jogar juntos ou competir? Voamos sozinhos pelo céu ou deixamos que um amigo nos dê uma carona? Congelamos nossos inimigos ou deslizamos como pinguins? Não importa como vamos jogar, porque com o New Super Mario Bros. Wii, agora podemos jogar com até 4 jogadores ao mesmo tempo. Disponível nas suas lojas favoritas. E o próximo item é o delicioso sanduíche de frango crocante e o lance inicial é de R$20. 17. 17 para o cavaleiro de cabelo vermelho. 15. 15, vossa majestade. 10. 8. 6. Ouvi menos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe... R$3,90. R$3,90 para o cavaleiro ali atrás. Palhaçada. Tem preço que só o Habib's faz. Bib's Chicken Crispy só R$3,90. Com batata mais bebida, ele sai por R$1,90. Peça também pelo delivery. Por favor, amigo, sabe onde tem um... Caixa eletrônico? Aqui do lado. Não é isso. Eu só preciso de mecânico, uma força, Não. um ombro amigo, não? Calma, cara. Eu só quero... Estacionar, ser feliz. Trocar de carro, fazer a cambagem. Não? Quer saber tudo agora, imediatamente já? Acesse G-Show, G1 e Globo Esporte. Tudo de notícias, esporte e entretenimento da Globo. É na Globo.com. Então fala, você não fala? Eu tô deixando você falar, você demora? Magno, ele tinha um rosto arredondado, tinha olhos
largos e vivos, um nariz também um pouco largo. Seu pescoço era um tanto quanto pequeno e largo. Sua altura era de cerca de 7 vezes o seu pé, então era uma boa estatura para a época. Sua barriga era um pouco maior do que a convencional, do que se teria como um rei, que no caso teria aquela ideia de ser alguém forte. Ele não tinha essa aparência, porém a estatura, o conjunto geral de Carlos Magno era um conjunto que punha toda a sua autoridade, todo o seu poder. A sua fala ela era bem clara, porém a sua voz não era tão alta. O seu andar também era firme, colocando toda a sua autoridade, colocando todo o respeito que tinha. Então era um conjunto que, por mais que tivesse a barriga um pouco maior, não fosse tão forte quanto os padrões para um rei, ele conseguia colocar toda a sua autoridade, conseguia expressar todo o seu poder. Ele usava a vestimenta nacional, ou seja, a vestimenta franca. Era um vestido justo, junto ele usava com esse vestido, ele usava uma blusa de linho e um calção de linho. Sobre tudo isso ia uma túnica de seda, e no inverno ele usava um casaco justo feito com pele de lontra. Sobre todos esses apetrechos ele usava uma capa azul e sempre carregava consigo uma espada. Essa espada podia ser com um punhal em ouro ou em prata, que ele sempre usava combinando com um cinto. Carlos Magno desprezava os trajes estrangeiros. Ele raramente os usava, com 2 exceções. Ele foi até Roma e lá ele usou a túnica e os sapatos romanos, isso para agradar o Papa Adriano e o Papa Leão. Nos dias casuais, ele usava roupas normais, porém em festas e grandes celebrações, ele usava as roupas com mais adereços, como sapatos com pedras preciosas, fivelas douradas, e ele geralmente era coroado por um diadema de ouro e pérolas. Pepino governou os francos durante 15 anos ou mais. Morreu de hidropsia em Paris após a guerra contra a Aquitânia e deixou o reino nas mãos de seus 2 filhos, Carlos e Carlomano. Senhor Carlos, em uma Assembleia Geral, o povo decidiu que o reino deveria ser dividido entre o senhor e seu irmão, para que assim a paz... Eu não quero ter que pensar nisso agora. Precisamos nos preocupar com o sepultamento do meu pai na Basílica de São Denis, em Paris. Só isso. Ok. Diversas lutas e conspirações entre os 2 irmãos acarretaram em uma guerra sangrenta. Porém, Carlomano, depois de 2 anos de governo, morre, e Carlos Magno finalmente pôde unificar o reino franco sob seu domínio. Em 771, Carlos Magno assume o poder e ele dá continuidade a um processo de expansão territorial que já tinha começado com seu avô Carlos Martel e com seu pai Pepino Breve. Carlos Magno impôs a sua autoridade a quase todo o território que antes pertencia ao Império Romano do Ocidente. Ele recebeu o título de rei dos Lombardos e dos Francos. Alguns o viam como um imperador de fato, e outros apenas como um defensor dos cristãos. Basicamente, ele era um exímio líder, e ele possuía uma grande porção de terra, a aprovação do seu povo e a bênção de Deus. Ele não perdeu tempo
E assim que ele assumiu o poder, ele já começou a se preocupar com a sua grande realização, que era a unificação do Ocidente cristão. Para conseguir seu objetivo, Carlos Magno lutou contra quase todos os seus vizinhos, em mais de 50 campanhas militares. O esforço não foi em vão. Carlos Magno consegue êxito em suas campanhas, anexando boa parte dos territórios europeus a seu reino. O auge do poder vem no ano 800. Quando Carlos Magno é coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Meet me tonight in dreamland, under the silvery moon. There let my dreams come true, sweet dreamland. Filho, a mamãe quer te apresentar uma pessoa. Não pedi com motorista. Golf. Não é só um carro. É o Golf. Oi, posso ajudar? Você tem Havaianas Flat 36? Havaianas Flat? É, essa aqui fininha, com a tira mais curta. Ah, claro. Ah, não, acabou. Mas faz o seguinte, deixa seu telefone, assim que chegar eu te aviso. Pode ser. Fazendo sucesso, eu te ligo. Obrigada. Ó, que isso? Posso ajudar? Ah, não, obrigada. Ele já me ajudou. Ele? Ele não trabalha aqui. Nova Havaianas Flat, a rasteirinha da Havaianas. Só amanhã mesmo, no Magazine Luiza você compra conjunto de panelas Tramontina Mônaco, com 5 peças antiaderentes, fundo triplo, tampas de vidro temperado e cabos revestidos de silicone. Só 449 ou 44,90 mensais sem juros. Repetindo, é um conjunto de panelas Tramontina Mônaco, 5 peças com fundo triplo em várias cores. Só 449 em 10 vezes sem juros. Mas atenção, é só amanhã mesmo, no Magazine Luiza. Compre na loja, no site ou no celular. Opa, Rubinho, posso tirar uma foto? Pode, lógico. Aí, pronto. Ué, mas já postou? É rapidinho, né? Vivo tudo, ligação, SMS, internet é 4G. Peraí, você não é o Ruivo do comercial? Sim, sou eu. Ah, então tirou a foto aqui comigo. Aí. Cara, essa minha internet é muito lenta. Pra você dizer que é lento, o negócio tá difícil, tá complicado. Vivo tudo. Ligação, SMS e agora internet 4G. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$1 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Carlos Magno ele era moderado no que diz respeito a comer e a beber. Ele desprezava o excesso tanto nele mesmo quanto naquelas pessoas que estavam sob sua proteção. Porém, ele costumava a ficar pouco tempo sem comer, pois ele dizia que o jejum atrapalhava e afetava a sua saúde. Carlos Magno, quando estava à mesa, ele gostava de escutar histórias e músicas da época. As histórias que ele mais gostava de ouvir eram de contos épicos e também se destacava o Santo Agostinho, com o conto A Cidade de Deus. Ele raramente dava banquetes, e quando o fazia, eram grandes festas para um grande número de pessoas. A refeição ela era composta por 4 pratos, sendo que o que Carlos mais gostava era carne de caça.
Do Papa Adriano em 795, Leão III assume o posto. Ele é eleito em uma assembleia, porém ele não tem a totalidade digamos assim, do apoio da população, o que vai gerar diversos conflitos posteriormente. Em uma procissão, no ano de 799, o Papa Leão III foi agredido pelos seus adversários. Isso fez com que ele procurasse ajuda junto ao rei dos francos. Um fato que muda muito essa história é de que o Papa Leão III e Carlos Magno mantinham contato, tanto por os embaixadores do Papa ou informantes de Carlos Magno que iam para Roma às vezes. Então, Carlos Magno já tinha amplo conhecimento do que vinha acontecendo na cidade de Roma, por parte dos aristocratas e da classe mais alta da sociedade e também pela população. Ele foi gravemente ferido e mantido em cárcere por alguns dias. Com a ajuda de alguns fiéis, ele conseguiu escapar. Ele passa alguns dias fugindo e ele percebe que não dá para ele viver fugindo, ele precisa de algum auxílio. Ele busca esse auxílio em Carlos Magno, na cidade de Paderborn, onde ele se situava. Carlos pede para seus servidores colherem dados para solucionar o caso. Porém, como os relatos colhidos não inocentavam o Papa, o próprio rei parte para o Vaticano para julgar o Leão III. As investigações começam no dia 1º de dezembro do ano 800 e vão até o dia 23. Como os condes e os bispos não queriam julgar o Papa, Carlos Magno obriga o Papa a pedir desculpa na frente de todos, jurando em nome de Deus. O Papa realmente faz isso, ele pede desculpa na frente de todos, jurando que nada fez e que as acusações eram falsas. No dia de Natal, Carlos Magno entra na Basílica de São Pedro e ora. No meio disso, o Papa condecora a imperador romano justo e pacífico. Os escribas dele, ou biógrafos, dizem que ele ficou espantado e que se ele soubesse da atitude do Papa, ele nem teria ido. Mas não é o que parece, pois Carlos Magno levou muitas pessoas para a Basílica de São Pedro e também para Roma, que é o caso da sua mulher, de seus filhos, de condes e uma grande parte da alta cúpula da sociedade franca. Carlos Magno e o Papa teriam combinado essa coroação? Esse debate ele gira em torno de que se Carlos Magno teria ajudado o pontífice, era dever do mesmo dar um cargo de grande simbolismo e aumentar assim o poder. Carlos Magno passou a ser então o imperador e o líder do Império Romano. A coroação de Carlos Magno não é difícil de se entender.
Você tem Carlos Magno, uma figura bastante imponente na época, considerado o rei dos lombardos e rei dos francos. Digamos assim, ele tinha total influência. Porém, um ponto que foi basilar, digamos, divisor de águas para a coroação dele foi a morte de Adriano e a eleição do Leão III, que a partir daí o Papa vai começar a recorrer a Carlos Magno e posteriormente vai o coroar como imperador romano. Fatos mostram que a coroação de Carlos Magno já havia sido planejada. O Papa ganharia proteção e Carlos Magno ganharia o título de imperador, algo que não acontecia desde o final do Império Romano. E isso deu legitimidade para ele e se tornou o verdadeiro protetor dos cristãos. Tendo sido planejada ou não, o que sabemos é que com a coroação de Carlos Magno pelo Papa, a Europa Ocidental, que desde a queda de Roma não conhecia o poder central, ficou submetida a dois poderes. O poder civil, na pessoa do imperador Carlos Magno, e o poder espiritual na figura do Papa. Com o crescimento territorial resultante dessa união, Carlos Magno criou um sistema bem eficiente para facilitar a administração das regiões. Um sistema que dividia as regiões em condados, no qual eram administrados pelos condes. Esse sistema deu origem ao que chamamos de sistema feudal.